no Salmo 67. Diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Oremos. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, na Tua casa. Deus, estamos aqui reunidos como Teu povo, como a Tua igreja, para Te cultuar, Deus, para Te louvar, para Te adorar e para receber de Ti, Deus, palavra para edificação. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos nossas mentes a Ti, Deus, cativos à Tua palavra. Deus, e que o Senhor seja glorificado em cada momento desse culto. Deus, que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos corrija, para que a Tua igreja, Pai, possa crescer, Deus, a partir do estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós Te oramos e agradecemos. Amém. Podemos assentar, irmãos. Pai do Senhor, amém? Vamos cantar o número 144 aí do nosso novo canto, que já está aí no nosso telão aí, nota show. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz e dai-luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cumprimento os irmãos nessa noite em Cristo Jesus. Os convido a uma oração de confissão nesse instante, um momento precioso do culto, onde podemos apresentar diante de Deus as nossas vidas e suplicar ao Senhor que possa perdoar os nossos pecados e as nossas falhas, que possamos
pela graça de Deus, nos encontrarmos fiéis diante dele nessa noite. Só ele tem o poder para sondar o nosso coração e perdoar cada um dos nossos pecados. A sua palavra nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, eu quero convidar cada irmão a uma palavra de oração nesse instante, um momento muito particular, onde cada um de nós possamos nos apresentar diante do Senhor e pedir a Ele que sonde o nosso coração, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Oremos, irmãos, nesse instante, em nome de Jesus. Eterno e grandioso Deus, estamos diante de Ti nessa noite, em Tua presença. Tu conheces profundamente as nossas vidas, o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra ainda não chegou à nossa mente ou à nossa língua e o Senhor sabe todas as coisas. Ó Deus, mas nesse momento, humildemente, nós queremos Te pedir, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Se pecamos contra o Senhor, perdoa-nos, ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Se pecamos contra o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso filho, o nosso cônjuge, a nós mesmos, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, e remove do nosso coração todo o pecado. Queremos, ó Deus, nesta noite, livremente, poder Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, oramos confiantes em Ti nessa noite, como um Deus que tem o poder para retirar do nosso coração todo o pecado e para abençoar grandemente a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a igreja, os irmãos, a se colocarem de pé por um instante. E nós vamos render graças ao Senhor. A sua palavra nos diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome, né? Queria orar pela irmã aniversariante da semana, a irmã Eliane de Souza Lima Santos, é aniversariante desta semana. Provavelmente vai ter um bolinho, né? Queria convidá-lo para vir aqui à frente. Convidar também os irmãos que têm motivos de gratidão, de reconhecimento que o Senhor tem cuidado de você, abençoado a sua vida, a sua família. Eu quero convidar, vem aqui ao altar de Deus. É muito bom quando a gente pode agradecer a Deus o cuidado que Ele tem tido para conosco, para com a nossa família, para com os nossos lares. Se você também tem um pedido, uma súplica, uma intercessão, o Senhor é poderoso para ouvir o nosso clamor, para abençoar grandemente a vida de cada um de nós. Os irmãos podem vir mais para frente, só um pouquinho, aqui mais perto do pastor, para que os irmãos ali também possam se achegar. E nós vamos agradecer a Deus, né, o cuidado que Ele tem tido para com as nossas vidas. Tantas coisas têm acontecido nos nossos dias, e a gente tem o prazer e a alegria de poder celebrar e servir ao nosso Deus e poder ver o cuidado dele para conosco, para com as nossas famílias. Então vamos orar e agradecer ao Senhor nessa noite, em nome do nosso bom Deus. Amém. Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu tens cuidado, meu Pai, de cada um de nós, de uma maneira muito especial e particular. Ó Pai, obrigado pelos irmãos que se achegam ao Teu altar nessa noite e têm motivos de gratidão e de reconhecimento. Que só o Senhor é Deus, de que é o Senhor que tem abençoado suas vidas, suas famílias, seus lares. Obrigado, meu Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela alegria da salvação em nosso coração, porque estávamos perdidos e o Senhor nos achou, estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Ó Pai, obrigado pelo nosso lar, obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela vida de cada irmão, ó Deus, que se achega ao Teu altar nessa noite e tem motivo de gratidão e de reconhecimento. Obrigado, ó Deus, pela irmã Eliana, aniversariante desta semana. Tu conheces a Tua serva, ó Pai, que possa abençoar ricamente a ela, a sua família, o seu esposo, seus lares. Ela tenha grata alegria no coração de poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Pai, continua a boa obra que começasse neste lar e nesta família, e que eles com alegria continuem a te servir de todo o coração. Ó Pai, que essa data se repita por muitos e muitos anos, e que a Eliane possa te servir a cada dia de todo o coração. Meu Senhor, aqueles também que se achegam nessa noite para clamar, para interceder. Ó Deus, Pai, que essas orações possam subir à Tua presença como aroma suave, que no tempo próprio o Senhor possa trazer a resposta para cada um de nós, que é boa, agradável e perfeita. Te agradecemos também, ó Deus, por esse final de semana, ó Deus, por esse tempo de poder refletir sobre a obra missionária, sobre o desafio de ir fazer discípulos, ó Pai. Meu Senhor, que Tu abençoe, ó Pai, grandemente a vida desta igreja, das nossas congregações, daqueles que nos ouvem agora pela Rádio Shalom, daqueles que nos assistem pelo canal, ó Pai, que possa abençoar a cada um. Oramos, ó Pai, e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Deus abençoe. Poder sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. No momento missionário de hoje, irmãos, eu gostaria de falar um pouco, né, de como andam os nossos missionários da igreja, né, aqueles que a gente tem ajudado, aqueles pelos quais a gente tem orado também. Os missionários Pastor Joel, Cássia, né, estão na cidade de Nova Glória, em Goiás, né, e falei com eles hoje à tarde, né, e graças a Deus eles estão bem, né, estão na igreja lá, estão trabalhando, estão ajudando, né, no trabalho, estão com um projeto, né, para se iniciar agora com crianças e adolescentes daquele lugar, né, para trabalhar a parte de música e também, junto com isso, trazer o evangelho para eles, né. Já vão ter, o nome do projeto é Projeto Amigos de Jesus, a PROAGE. Eles vão trabalhar com crianças e adolescentes, trazendo aulas de música e ensino da palavra de Deus. Vai ser aos sábados, e eles pretendem no futuro fazer mais aulas durante a semana e também aulas para as mulheres da comunidade, de forma a começar a atingir, né, a comunidade como um todo ali, com a pregação do evangelho, né, usando também dessas aulas, dessas instruções que eles têm lá. Eles pedem oração por isso, para que o Senhor possa estar guiando eles em tudo isso que eles vão fazer e que possa estar atingindo os corações com a sua palavra à medida que eles fazem esse trabalho. Eles também falaram que estão fazendo estudos na igreja, assim como nós estamos estudando aqui na nossa igreja também. Eles estão estudando Romanos lá, né? Então, uma coincidência interessante. O pastor Joel está dando esse estudo lá, os irmãos, e Deus tem abençoado o trabalho. Eles agradecem as orações da igreja, agradecem especialmente aqueles também que têm ajudado de uma forma ou de outra a cuidar de Agnes, de Caleb, que estão aqui, né? Porque eles estão sozinhos lá e os filhos estão aqui em Campina. Então eles agradecem demais a igreja por isso. Também conversei com a missionária do Carmo, né, hoje no finzinho da tarde. Ela que está em Manaus e está terminando esse tratamento. Ela pede oração porque terça-feira ela vai fazer um exame e ela tinha sido detectado alguns tumores, provavelmente benignos, no seu fígado, mas se eles crescerem, eles continuarem a crescer, ela vai ter que fazer uma cirurgia e não vai poder ir para a tribo agora. Então ela pede oração para que, se for da vontade de Deus, né, os tumores permaneçam lá do jeito em que estavam, não cresçam, não atrapalhem nada, mas que ela possa voltar agora para a tribo em novembro, que ela está cansada já da cidade, ela quer voltar para o povo, lá onde ela pregava o evangelho. E eu sei que é a vontade de Deus que aquele povo receba a sua palavra a partir da vida do carro. Então vamos estar orando pela vida desses missionários agora nessa noite. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, a gente orar. Vamos orar pelo povo Baniwa, onde do Carmo estava pregando o evangelho. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos colocar diante de Ti, Deus, a vida desses missionários, Pai. Pessoas que o Senhor chamou, Deus, que o Senhor justificou e que o Senhor tem usado, Pai, para pregar o Teu evangelho, Deus, no meio de lugares tão distantes daqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder participar juntamente com eles da Tua obra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado essa visão, Pai, e isso tem nos abençoado de uma forma tremenda, Pai. Deus, eu quero colocar a vida deles em Tuas mãos, Pai. Toma conta da vida de pastor Joel, da missionária Cássia, Deus, ali na cidade de Nova Glória. Que esteja guardando sua vida, Pai, o seu ministério, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o trabalho das suas mãos. Que o Teu Espírito Santo, Pai, vai à frente deles em tudo que eles fizerem. Deus, e que a Tua graça, Pai, possa inundar os corações daquela cidade. Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor comece a agir na vida das crianças, dos adolescentes, Pai, que vão participar desse projeto. O Senhor comece a agir na vida das mães, Deus, dos pais, na vida daquelas famílias que estão ali, Deus. E que em nome de Jesus Cristo, muitos cheguem ao conhecimento da Tua graça. Através da vida deles, Pai, através daquele trabalho, para a glória do Teu nome. Sustenta-eles, Pai, dá saúde, Pai, derrama a Tua bênção, Pai, da Tua graça sobre eles, que eles possam, Deus, servir ao Senhor com alegria,
a cada dia, Pai. Que em nome de Jesus Cristo também te oro pela vida do Carmo, esteja abençoando ela ali, Pai, guardando a sua vida. Deus, você sabe que nosso desejo, Pai, é que ela volte logo para a tribo. Deus, ela também está desejosa disso, para que ela possa continuar pregando o teu evangelho àquele povo, Deus, ao povo Banil. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te oramos pelo seu corpo, Deus, pela sua saúde, que o Senhor possa, Deus, trazer estabilidade à sua saúde, Senhor, para que ela possa continuar o seu trabalho, o trabalho que o Senhor enviou para fazer naquele lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem colocar a tua mão, Deus, sobre o seu fígado, Pai, sobre tudo que está acontecendo ali, Deus, e que haja, Deus, saúde dada pelo Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso, Pai, nada é impossível para Ti, Senhor, por isso nós oramos a Ti, Deus, nessa noite, crendo, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus Cristo, sustenta a tua filha, Pai, dá-lhe alegria, dá-lhe graça, Senhor, dá-lhe força, Pai, nesse momento, que ela possa brevemente, Pai, voltar àquela tribo. Também abençoa, Deus, aquela tribo, Deus, os missionários que ainda estão lá, que o Senhor esteja frutificando o trabalho deles ali, Pai, falando, Deus, aos corações dos índios, abrindo suas mentes, seus corações para entender a Tua palavra, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, Deus, para a salvação a todo aquele que crê. Portanto, vem fazer com que esse Evangelho seja compreendido e crido por aquelas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Finalmente, Deus, abençoa a nossa igreja, Pai, que nós possamos, Deus, a cada dia crescer nessa visão, Senhor, de abençoar os missionários, Pai, de orar por eles, de contribuir com eles, Pai, de ir também. Que em nome de Jesus Cristo, Teu nome seja glorificado na nossa vida. É isso que nós te amamos e agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Desde ontem que nós estamos aqui ouvindo sobre missões. Quem veio, tenho certeza que foi grandemente abençoado. E nós fomos desafiados a cumprir o ID de Cristo. Desde ontem o pastor Flauber, tem um momento que ele fez: onde estão os missionários? Onde estão os missionários? Onde estão? Cadê aquelas pessoas que estão para proclamar as boas novas de salvação? E hoje, pela manhã, o irmão Igor falou com muita autoridade sobre o projeto da Ana Júri. Ele esclareceu. Tenho certeza aqui que quem estava pela manhã aqui saiu daqui entendendo esse problema dos refugiados. Nós entendemos hoje e nós nos levantamos para continuar orando, para orar por isso. Então eu quero pedir a igreja para ficar de pé e nós vamos começar o nosso período de louvor, de adoração não, porque nós já estamos adorando. A adoração é contínua, a adoração não é só aqui na igreja. Nós temos que adorar o Senhor em casa. Em tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então quero convidar a igreja para exaltar o nome do Senhor aqui e dizer com muita convicção que Ele é o Senhor e a verdade dele vai sempre reinar. A verdade do Senhor vai reinar sempre nas nossas vidas, vai reinar em todos os lugares. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei.
aqui para adorar e para falar das grandes obras do Senhor. Quando nós começamos a ler a palavra dele, nós vemos o que Jesus fez e nós vemos o que ele ainda vai fazer e o que ele pode fazer na sua vida e na minha vida, só se nós deixarmos, se nós abrirmos os nossos corações e dizer: Senhor, faz uma obra, me usa. Então, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Com palmas. E dizer: ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificar o teu nome? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não tomará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não tomará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus lábios de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus lábios de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das Nações, quem não temerá, não glorificará teu nome.
Mas quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, tantas coisas acontecem para atrapalhar, tantas coisas vêm para tirar o nosso foco do Senhor, os nossos olhos para o Senhor, tantas coisas começam a vir para querendo nos afastar de servir ao Senhor com alegria. Mas quando vier, nós temos o Senhor, nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele vai nos ajudar, contanto que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para a Tua glória, usa os meus olhos, meus lábios, usa os meus pés, usa-me para falar do Teu amor, para falar do Teu amor às nações, para falar aos vizinhos, para falar na minha cidade, na minha rua. Então, quanta coisa eu tenho feito para o meu próprio querer. Tenho andado à procura do meu próprio bem querer. Quando existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado de um dia, tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Vem aqui, eu livre estou ao teu dispor.
Amém, irmãos? Depois de um louvor desse, maravilhoso, né? Deus também nos chama, como faz parte do culto, nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gosto sempre de lembrar de uma historinha de um irmãozinho que procurou uma irmã mais experiente da igreja. E esse irmãozinho perguntou: eu devo dar o dízimo do líquido ou do bruto? Aí aquela irmãzinha muito sábia olhou para aquele jovem e disse: depende como é que você quer as bênçãos do Senhor, né? Aí é com você. Você quer ser abençoado no líquido, é abençoado no líquido. Se você quer ser abençoado no bruto, é no bruto, né? Então Deus nos prova, Deus nos convida a sermos participantes da sua obra, do sustento da obra missionária, do sustento da casa do Senhor, sustento dos seminários. Os nossos dízimos vão para essas, né? Vamos dizer assim, essas despesas, né? Então, esses objetivos pelo qual Deus nos coloca nas suas mãos para nós sustentarmos a igreja do Senhor Jesus, seja com missões, seja com seminário, né? A responsabilidade que nós temos com a igreja de sustentá-la, né? De prover o melhor, né? Na casa do Senhor, para que haja mantimento. Vamos convidar os diáconos, por gentileza, para entrar. E nós vamos convidar as criancinhas para participarem dos dízimos e das ofertas. As criancinhas, por favor. Momento de adoração ao Senhor, trazendo aqui os dízimos e as ofertas. Abençoa, Senhor, todos que aqui vieram depositar na tua casa, seus dízimos e as ofertas. Os que também não puderam depositar, que o Senhor também abençoe e capacite, Senhor, e dê o desejo para que eles também possam contribuir para a manutenção da tua casa. Abençoa os que administram e que assim o Senhor esteja, Senhor, conduzindo a tua igreja a estar, Senhor, fazendo a tua vontade, estar mantendo a tua casa, Senhor, que é necessário. Muito obrigado, nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu queria convidar as nossas crianças a virem aqui à frente, até 9 anos, nossos pequeninos, até 9 anos, eles podem chegar aqui pertinho e a gente vai orar pelos nossos pequeninos, essas crianças maravilhosas que têm sido uma bênção aqui na vida da nossa igreja. Nossas crianças até 9 anos podem vir aqui, a gente vai orar. Está chegando ali aquela garotinha. Tudo bem, vamos orar por eles então, não é? Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos pequeninos, por tê-los aqui entre nós, pela bênção que essas crianças têm sido. Meu Senhor, que elas cresçam na graça e no conhecimento de Ti. Abençoa ricamente a vida delas, te peço também pelas suas famílias, pelos seus pais, pela sua casa. Ó Deus, pelas professoras que nesse instante estarão ministrando para elas. Oramos e te agradecemos nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Ok, vocês podem sair devagarinho, só como vocês sabem fazer. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de mais uma vez cumprimentar a todos em Cristo Jesus. Eu quero cumprimentar aqueles que nos ouvem agora pela Rádio Shalom na frequência 87.9. Você que ligou o seu rádio agora, nós somos a Igreja Presbiteriana do Monte Santo, situada aqui a Santina Leão 113. É um prazer e uma alegria poder chegar à sua casa nessa noite através do culto divino. Cumprimento também aqueles que nos assistem pelo canal da IPMS no YouTube e também o canal 38 na IPB TV. Que Deus abençoe a você, que possa estar perto, que possa estar longe, a Felipe, a Thalita, a tantos outros irmãos que estão longe, que estão perto. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Meus amados, chegou agora a hora tão importante
de podermos ouvir a palavra de Deus. Estamos reunidos aqui em nome do Senhor desde ontem, realizando essa conferência missionária, onde temos ouvido o Espírito de Deus ministrando ao coração da igreja e de cada um de nós. É com a grata satisfação que a gente recebe aqui nessa noite o pastor René Luciano. Ele é pastor auxiliar da Igreja do Brasil para Cristo. Ele faz teologia lá no ITESMI, tem a sua formação em História e Filosofia. E eu louvo a Deus pela sua vida. Não é? Que Deus nessa noite possa usá-lo para a glória do Senhor e que possamos sermos profundamente abençoados através da palavra de Deus ministrada através do seu servo. Quero convidá-lo agora para que ele possa usar da palavra e dizer que se sinta como se você estivesse na sua igreja aqui nessa noite, em nome de Jesus. O diácono Aderodo botou 4 copos d'água aqui, eu não sei se você vai tomar todos eles, né? Normalmente os pregadores levam 40 minutos para tomar o primeiro, mas é brincadeira, né? Mas que Deus lhe abençoe ricamente aqui nessa noite, em nome do Senhor. Eu gostaria de orar por ti, tá bom? Obrigado, meu Deus, por esse instante, por esse momento tão precioso da tua palavra. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor René, que tu possa fazer dele nessa noite um instrumento para honrar e glorificar o teu nome aqui entre nós, que sejamos como igreja, Deus, desafiados a melhor te servir e a compreender esse tema de fazer discípulos. Ó Pai, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém? Motivo de alegria, nós estamos aqui reunidos nessa noite para tratar de um tema tão importante, né? Uma conferência missionária. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus estará nos conduzindo ao entendimento da sua palavra e aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer, né? A nossa ação missionária. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. À medida que você for encontrando, se coloca de pé para nós estarmos lendo as Escrituras. Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 16. Amém? Diz as Escrituras: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gostaria de repetir o versículo, a parte A do versículo 20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor com quem nos amou. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não só é o Deus Criador, mas também é o Deus sustentador de todas as coisas. Tu sustentas, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, e é nelas que nós estamos seguros. Ó Deus, nos abençoa nesta noite, que teu Espírito Santo possa se utilizar desse teu servo, para, ó Deus, edificar os santos que aqui se encontram, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um tema a essa mensagem nessa noite, que é justamente o tema que trata sobre discipulado, que é a essência do discipulado. Algo muito importante nessa grande comissão que Jesus
ele fez aos seus discípulos, neste determinado momento que nós acabamos de ler, é a essência do discipulado. Amados irmãos, nós vivemos numa época em que, na realidade, tem nos faltado referenciais. Faltam pessoas a quem nós possamos assim seguir. Faltam pessoas que, na realidade, nós possamos estar direcionando a nossa vida. E por causa disto, dessa falta de referenciais, temos sofrido na nossa nação, temos sofrido no mundo, mas muitas vezes também dentro da própria igreja, porque faltam referenciais. Nós devemos entender, amados irmãos, que por falta de referenciais, muitas vezes nós temos seguido aquilo que não é a palavra e aquilo que não é um referencial bíblico, o padrão para o qual nós devemos seguir. E é justamente por causa dessas coisas que nós temos errado, tropeçado, e nós não temos avançado naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É interessante pensar e perguntar o que na realidade tem nos motivado, o que está no nosso coração, o que faz com que eu e você faça algo. E no mundo em que nós vivemos, muitas vezes secularizado, estamos correndo atrás de tantas coisas, mas se esquecendo de fazer aquilo que é mais importante, de fazer discípulos. Estamos na realidade caminhando tanto, correndo atrás de tantas coisas, mas se esquecendo de cumprir o ID e cumprir a missão ao qual o Senhor nos chamou. A grande comissão, ela não só aparece aqui em Mateus, mas o Senhor Jesus, ele também comissiona seus discípulos em Marcos, em Lucas e em João. Em Marcos, o Senhor Jesus, ele nos chama a pregar. Em Lucas, ele nos chama a testemunhar. Em João, ele nos chama a representar a Cristo. E aqui em Mateus, ele nos chama para fazermos discípulos. É justamente nessa ideia, irmãos, que o Senhor Jesus nos chamou para ide, fazei discípulos, onde nós temos a tarefa missionária de produzir discípulos, de batizá-los, de ensiná-los. Aquilo que o Senhor nos ensinou, nós devemos passar para outros. É importante nós pensarmos também que o contexto em que Jesus ele faz essa grande comissão, esse grande chamamento aos seus discípulos, é um contexto em que na realidade ele já havia ressuscitado, mas apesar disto, havia algumas dúvidas. É interessante pensar sobre isso, que no versículo 17 diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Percebemos aqui então que na realidade, mesmo Jesus já ressurreto, mas havia ainda uma incredulidade no coração humano. Mas o que nos chama a atenção também é que em meio a essa circunstância adversa, em que alguns creem, outros não creem, mas que o Senhor Jesus, ele faz do seu uso da sua palavra, uma das últimas palavras, e evidentemente importantes, é chamar-nos a orientação de pregar a palavra e de discipular pessoas. É interessante pensar também, amados irmãos, que aqui no versículo 18, Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada. E no versículo 20 ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós podemos perceber que na missão, aquilo que o Senhor Jesus nos chama para fazer, nós temos que ter duas perspectivas: que a autoridade foi dada a Jesus, e Jesus deu autoridade sobre os seus, a igreja do Senhor. Mas também Jesus não só deu autoridade à igreja, mas também ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. É uma plena convicção e certeza de que Jesus está comigo e que Jesus está contigo. Mas o que nós devemos entender nessa noite sobre a essência do discipulado é que na realidade nós devemos entender que não devemos apenas fazer convertidos.
mas fazer discípulos. Que na realidade, antes de nós venhamos a falar para outros, é necessário Deus falar conosco. É necessário nós aprendermos de Deus para contribuir com a ministração da palavra para outros. Deus nos chama a responsabilidade pessoal para que nós venhamos assim produzir frutos dignos nossos de arrependimento, para que nós venhamos a morrer e assim, após essa semente cair em terra e morrer, possamos dar frutos para a glória de Deus. Nessa noite eu gostaria de trabalhar pelo menos 3 lições importantes acerca do discipulado. E a primeira lição que eu gostaria de tratar com os amados irmãos é: tenho que ser um discípulo de Cristo. Antes de nós fazermos discípulos, é necessário que eu seja um discípulo de Cristo. E a primeira coisa importante aqui é que nós percebemos que Jesus estava com 11 discípulos. Jesus estava com 11 dos seus discípulos aqui na grande comissão. E ele dá essa ordem e dá a ordenança de fazer outros discípulos. Jesus só vai dar a ordem para fazer discípulos àqueles que são discípulos. E para ser discípulo, é necessário, primeira coisa, morrer. O Senhor Jesus nos chama à mortificação. Jesus nos chama à morte do nosso eu, do nosso egoísmo, egocentrismo, para que de fato Ele possa trabalhar em nós, para que depois trabalhe através de nós. É importante pensar, irmãos, que é um chamado, o chamado de Deus é um chamado absoluto. Quando Jesus chamava os seus discípulos para estar no seu grupo, quando chamou a Pedro, quando chamou a André, quando chamou a Tiago, quando chamou a João, todas as vezes que Jesus fazia o chamado para que eles pudessem estar com Jesus, Jesus dizia a seguinte frase: siga-me, venha. Jesus estava colocando na vida dos discípulos ali uma autoridade, mas ao mesmo tempo ali chamando eles à responsabilidade, e ao ponto de entender que era uma entrega absoluta. É importante pensar que em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Jesus nos chama, amados irmãos, a primeira coisa para que nós venhamos a ser um verdadeiro discípulo de Cristo é a morte. Devemos morrer para que Cristo viva em nós. Jesus, na realidade, podia, nesse momento em que está chamando os seus discípulos a um compromisso, se fosse se utilizar de alguns meios, ele poderia fazer digamos assim, vender a sua propaganda, mostrando, quem sabe, um folheto ilustrado, se fosse assim hoje, quem sabe uma atriz bela para demonstrar algo que está chamando a atenção, pessoas famosas, um vídeo bem bacana, para atrair as pessoas para um chamado que é radical. Mas Jesus não fez isso. Jesus, quando chama os seus, chama para uma vida de discipulado. O método que Jesus ele convencionou fazer foi o método de fazer discípulos. Quando Jesus estava com aqueles homens, ele chamou 12 para mais perto, e desses 12 ele escolhia 3 ainda, Pedro, Tiago e João, que em alguns momentos estavam com Jesus na oração, em diversos momentos. Então podemos perceber que é necessário, nesse chamado de Cristo, a morte para o eu. O chamado de Jesus, sempre ele é uma ordem, e devemos entender isso. Quando Jesus ele chama primeiro ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele, quando naquela situação, diante do jovem rico, aquele jovem rico em que queria saber de Jesus como chegar, conquistar a vida eterna, e ali depois ele sai
quem sabe, triste por causa que Jesus falou coisas que ele não queria ouvir, Jesus em nenhum momento foi atrás daquele jovem rico, tentando fazer um acordo para que ele pudesse seguir. Mas Jesus, ele disse que o preço era alto. No mundo tereis aflições, João 16:33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos numa redoma de vidro, onde nós não podemos ser atingidos, mas de fato o chamado de Cristo é um chamado a viver uma vida plena, em satisfação nele, mas ao mesmo tempo é um chamado a um compromisso e a responsabilidade de entender que em alguma situação da vida, nós vamos ser provados na nossa fé, e devemos assim então responder com convicção daquilo que nós cremos, independente da situação com a qual nós estamos vivendo. É importante nós pensarmos isso, irmãos, porque parece-nos que nesses últimos dias muitas pessoas têm se enganado com discursos de que venha para Cristo e pare de sofrer. Mas Jesus não disse isso. Jesus, como nós lemos aqui nesse Evangelho de Lucas, ele chama para carregar a sua cruz. Ele chama para que nós venhamos a morrer. Como o apóstolo Paulo, ele disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Não é? Porque ele estava dizendo justamente isso, o apóstolo Paulo, que ele já estava crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. O chamado do discipulado, o chamado do discípulo, é necessário primeiro eu morrer. É necessário primeiro eu deixar o meu ego. É necessário eu me arrepender primeiro dos meus pecados, para que assim Deus possa se utilizar de nós. É importante pensar também que sempre esta ordem de Cristo que Ele deu no passado, ainda vigora nos dias de hoje. Ainda hoje Jesus está chamando os seus discípulos para dizer assim: venha morrer comigo. Ainda hoje Jesus nos chama para morrer com Ele. Se de fato nós não venhamos a morrer para nós mesmos, nós não temos como fazer missões, nós não temos como frutificar, nós não temos como fazer discípulos, porque o meu mundo está centrado em mim mesmo, no meu eu, no meu ego. E tantas pessoas têm vivido nesses últimos dias olhando para o seu eu, para o seu ego, para os seus, até sua família, apenas seu grupo de amigos, quem sabe uma visão apenas do seu grupo da igreja, mas a visão de Cristo são as nações. A visão de Cristo é muito maior, mas para que nós venhamos a chegar mais distante, é necessário nós entendermos justamente isso. É preciso eu morrer para mim mesmo, para viver para Cristo. Devemos ter essa perspectiva do nosso coração, porque se de fato isso não acontecer, eu posso fazer muitas coisas, mas não estarei fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. O primeiro chamado missionário justamente é esse, é o chamado do seu eu, reconhecer quem ele é, e assim diante da sua santidade e sua glória, fazer com que nós venhamos a nos arrepender, nos prostrar, e assim, deixar que através disso, Jesus ele possa trabalhar e se utilizar de cada um de nós. Uma segunda coisa importante que eu gostaria de tratar nessa noite, é que eu tenho que fazer discípulos. O primeiro é que eu tenho que ser discípulo, e o segundo, eu tenho que fazer discípulo. É interessante pensar também que nessa grande comissão, no versículo 19, quando diz: ide, portanto, fazei discípulos. Às vezes nós pegamos essa palavra ide no português e nós vemos geralmente isso está no imperativo, como uma ordenança, uma ordem, ide. Mas se nós formos analisar as escrituras no grego, no original, perceberemos que essa palavra ide não está no imperativo, mas está no gerúndio. Então significa dizer que a palavra aqui melhor para a tradução seria indo. E aqui nós podemos perceber que na realidade está querendo traduzir para nós assim:
indo, portanto, fazei discípulos. Enquanto vocês estão indo, vocês façam discípulos. Então a ordem estabelecida aqui no versículo de número 19 é a ordem para nós fazermos discípulos. É o fazei. Isso é importante nós entendermos. E Jesus veio no momento em que o apóstolo Paulo, ele disse lá em Gálatas 4:4, no período da plenitude dos tempos. Jesus veio no momento em que na realidade existia uma língua única, que era o grego, existia um único império que favorecia eles estarem se deslocando de um lugar para outro nas estradas romanas. Existia os judeus que criam no monoteísmo, no único Deus. Tudo estava preparado para que de fato Cristo pudesse assim chegar no momento ideal e deixar sua mensagem de salvação. Poderia, na realidade, Jesus ele ter escolhido inúmeras coisas. Poderia naquela época, quem sabe, se aprove o Senhor, já existir tecnologias, e como nós estamos aqui nessa noite sendo transmitidos, né, ao vivo, poderia Jesus se utilizar de um meio, de um canal como esse, de ser o primeiro televangelista da história, de ser aquela pessoa em que através de um vídeo pudesse alcançar em muitos lugares as nações. Mas Jesus não fez isso. Jesus se utilizou de pessoas. Mas o que nos chama a atenção mais fortemente é que Jesus se utilizou do discipulado, do fazer discípulo, para que através destes discípulos, quando assim Jesus ele ascendesse aos céus, eles pudessem assim divulgar a sua mensagem de salvação. Podemos perceber que na igreja de Atos, poucos irmãos ali, cerca de 120 irmãos na ascensão de Cristo, mas que posteriormente a igreja começou a crescer, pessoas, 3.000 sendo convertidos, 5.000 e depois inúmeras pessoas sem contar. O Império Romano, que durante todo aquele império havia cerca de 90 milhões de pessoas, e o cristianismo ainda pequeno, mas começa aos poucos a ganhar muitos discípulos, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à morte de cristãos, porque não adoravam a César. Mas aqueles cristãos, apesar de tudo isso, eles avançavam, porque eles tinham uma comissão a cumprir, porque eles tinham um chamado a cumprir. E é interessante pensar que até Tertuliano, ele falou o seguinte: apesar dessas mortes que estavam correndo para com os irmãos ali na antiguidade, mas ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se matava cristão, mais a igreja crescia. Naquela época, em Roma, existiam pessoas em que, na realidade, quando tinha uma doença muito grave, as pessoas abandonavam, não chegavam muito perto, principalmente uma doença contagiosa. Mas vocês têm uma ideia de quem é que se aproximava deste enfermo? Os cristãos. Eram os cristãos que chegavam perto daqueles que estavam enfermos, mesmo correndo o risco de que eles pudessem ser contaminados. Eles iam e ajudavam aqueles que haviam necessidade. Hoje nós podemos pensar que ser discípulo de Cristo, muitas vezes está muito distante de uma realidade como essa, onde na realidade percebemos e queremos que as pessoas sejam do mesmo jeito que eu sou, e se ela for diferente, eu não tenho uma relação legal com ela. Se ela está enferma, em uma enfermidade grave, muitas vezes eu me abstenho de ir até ela. E visitas em hospitais, tem pessoas que não gostam de fazer isso, porque sentem medo, porque na realidade tem medo de pegar uma doença grave. Faço um trabalho já no hospital da FAP já há alguns anos, já desde 2010, principalmente na ala ali de cancerosos, na evangelização daqueles que estão tão maus,
que em muitos momentos que nós pegamos o número daquelas pessoas, que quando nós ligamos, em alguns momentos, aquela pessoa já não estava mais entre nós. Certa vez, quando nós ligamos para uma dessas pessoas que tinha se rendido ao senhorio de Cristo, quando ligamos, ela estava no velório dessa pessoa. Então existem os perdidos para ser alcançados, e esses perdidos estão por todos os lugares, entre as nações, mas também está bem próximo de nós. Os perdidos que estão bem próximos de nós. E qual é o chamado de Jesus? O chamado de Jesus é para que nós venhamos a fazer discípulos. Temos que fazer discípulos. E se a gente pensar sobre uma conta básica aqui na matemática, se nós fizermos discípulos, de fato, a igreja vai crescer saudavelmente e vai crescer muito mais. Se a cada 100 pessoas que se encontram aqui nessa noite, um exemplo, fizer um discípulo no ano, teremos 200 pessoas. Se aquelas 200 pessoas se reunirem para fazer mais discípulos no outro ano, teremos 400 pessoas. Se aquelas 400 pessoas se reunirem para fazer discípulos no outro ano, teremos 800 pessoas. Então, se nós pensarmos sobre a pregação da palavra de Deus, é super importante pregar a palavra de Deus, mas é necessário não só pregar, não só fazer convertidos, mas fazermos discípulos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha um referencial, que era Cristo. E ele se colocava também como referencial: sede meus imitadores. Para que as pessoas pudessem olhar para a vida de Paulo e vissem em Paulo Cristo. Mas o que nós podemos chamar a atenção nessa noite é pensar sobre esta palavra do apóstolo Paulo e pensar sobre nossas vidas. Será que de fato nós podemos dizer nessa noite, assim como o apóstolo Paulo disse outrora: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que nós temos essa mesma ousadia, esta mesma coragem de dizer: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo? Como eu falei no início, nos faltam muitas vezes referenciais. Como eu estou falando agora, muitas vezes nós não somos referenciais para outras pessoas. Mas por que nós não somos referenciais para outras pessoas? Porque nós não temos um referencial maior, que é Cristo. Devemos ser o que Cristo ele nos chamou para sermos. E assim, ao ser sal da terra e ao ser luz do mundo, as pessoas vejam as nossas boas obras e glorificam ao Pai que está nos céus. É necessário, irmãos, pensar sobre isso, que na realidade o que nós temos visto hoje é um pragmatismo religioso, onde se importa muito com a numerolatria, os números, o crescimento da obra, o crescimento da igreja, mas não tem se importado tanto com a edificação desta. Estão pregando o evangelho sem cruz, estão se pregando o evangelho sem renúncia, estão se pregando o evangelho sem deveres a cumprir. Mas o chamado de Deus para nossas vidas é um chamado à mortificação, mas para fazermos discípulos. Quando nós nos abandonamos do nosso eu, estamos assim sendo capacitados para pensar no próximo. Um autor de um livro chamado Kate Phillips, um livro chamado A Formação de um Discípulo. Certa vez ele era um grande evangelista, pregava para várias pessoas, evangelizava e ganhava muitas pessoas para Cristo, pessoas que se rendiam ao senhorio de Cristo. Mas certa vez ele disse que pregou para uma pessoa no avião, e ali passou 50 minutos conversando com aquela pessoa se rendeu a Cristo,
em 50 minutos de conversa. Mas ele disse que até aquele momento, até hoje, ele não sabe o sobrenome daquela pessoa. Porque ele estava vendo que em muito do que ele estava fazendo era apenas converter, evidentemente que quem converte é o Espírito Santo, mas ele era um instrumento de Deus para se utilizar dele ali. Então ele pregava, evangelizava, as pessoas se rendiam a Cristo, mas ele abandonava, como o pai que abandona seu filho. Como o pai que abandona seu filho. Então, a partir desse momento, aquele autor, ele começa a refletir sobre a sua própria vida e pensa que o que ele está fazendo não é correto. Apenas evangelizando, mas assim, não fazendo discípulos. É necessário que nós tenhamos isso em nossas vidas. Nós devemos ser um referencial para que, na realidade, pessoas olhem para nós e comecem também a fazer outros discípulos. E a seara do Senhor é grande, mas poucos são os trabalhadores. O Senhor nos convoca a essa missão, a fazer esse grande chamamento de outras pessoas a se renderem ao senhorio de Cristo. Mas o que nós devemos entender nessa noite também, que fazer discípulos não é uma tarefa fácil. Fazer discípulo não é uma tarefa que na realidade você pode fazer em pouco tempo. Fazer discípulos não está apenas atrelado a uma sala de discipulado, catecúmenos. Fazer discípulo é andar junto como Jesus andou, junto com os seus discípulos, ensinando ali a eles não somente em palavras, mas também em ações. Em todo e qualquer lugar era o momento de Jesus ensinar, de trazer uma lição para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele queria transmitir para eles. O primeiro milagre de Jesus, Caná da Galileia, João capítulo 2, é interessante pensar naquele texto em que na realidade Jesus leva junto consigo sua mãe, seus irmãos, mas também leva seus discípulos. Jesus levou os seus discípulos para um casamento, porque era no casamento também um lugar de discipulado. Naquele momento Jesus ele opera um grande milagre, transformando a água em vinho. E podemos perceber que após isto, o texto nos diz que a graça do Senhor é derramada ali naquele lugar, e aqueles discípulos creram em Jesus. O que podemos aplicar nas nossas vidas é pensar que o fazer discípulos é uma tarefa diária. O fazer discípulos não é apenas em um momento, não é somente na igreja, mas é chamar para fazer a feira junto, é chamar para comer juntos, é para no momento da adversidade estar junto, é para no momento da alegria e compartilhar daquele bolo também estar juntos. Fazer discípulos. Será que nessa noite nós poderíamos olhar para uma outra pessoa e dizer: este é meu discípulo, este eu instruí no Senhor, e hoje ele está instruindo a outros? Será que nós podemos olhar para nós nessa noite e podemos dizer isso? Eu tenho um discípulo, eu tenho 2 discípulos, eu tenho 3 discípulos, pessoas que eu me relaciono profundamente, que ensinei, que me desgastei para ensinar o Evangelho, para ensinar a ele a guardar todas as coisas que o Senhor o chamou para fazer e guardar. Será que nessa noite existem discípulos que fizeram outros discípulos para além da sala do discipulado, mas na sala da vida? Certa vez eu fui enviado como missionário uma cidade aqui de Patos, e naquele momento a gente estava abrindo um trabalho, implantação de igreja, e de repente ali um trabalho de implantação, um trabalho difícil, árduo, né? E em determinado momento, poucos irmãos, né, se reunindo a princípio ali, mas eu já fazia o trabalho de evangelização também no hospital de Patos, mas na ala infantil, trabalhava com as crianças, eu ia caracterizado ali, né?
para levar um instrumento musical, levava brinquedos, folhetos, a palavra do Senhor, sobretudo. E às vezes eu ia sozinho, mas outras vezes vinha um discípulo meu. E ele passou a ir comigo. Mas quando ele chegava no hospital, ele não falava nada, não falava palavra alguma, só me acompanhava. E aí eu queria que ele, na realidade, se desprendesse para que falasse alguma coisa para aquelas crianças, mas ele não conseguia falar nada, ainda era um adolescente, de 15 anos, mas ele era o único que ia comigo. Aquele adolescente, ele, aos olhos da comunidade local, não era uma pessoa bem desenvolvida intelectualmente, até porque ele tinha sofrido alguns anos antes um acidente muito grave, um caminhão que tinha batido nele. Ele passou vários dias no hospital internado, grave, e teve alguns problemas psicológicos. Ele também já era acompanhado por uma junta psicológica. Mas nós podemos aprender até com isso. Eu discipulava ele, mas eu aprendia com a vida dele. Apesar de, na realidade, aos olhos da comunidade, não ser uma pessoa intelectualmente desenvolvida, mas foi através dele que pessoas puderam olhar para a vida dele e perceber a vida dele transformada. Começaram a perceber e enxergar nele como um referencial, ao ponto que, não uma vez, mas 2 vezes, eu mesmo comprovei que pessoas olharam e disseram: nem parece que é aquela mesma pessoa que ficava aqui na rua fazendo algumas coisas aqui. Mas aquele jovem, eu tive próximo dele, eu quis ensinar para ele o que eu sabia. Fui ensinar até ele a tocar violão, mas ele não levou muito jeito. Queria ensinar ele, com poucos irmãos ali junto conosco. Eu chamei ele para perto e disse: olha, você quer junto conosco aqui nos ajudar na igreja? Nós temos aqui as caixas de som. Você gostaria de estar me auxiliando nessa mesa de som? E ali ele disse: eu quero. Disse: pronto, vem aqui de 5h30 da tarde, isso era no domingo. Eu vou passar para vocês alguns detalhes, vou ensinar vocês como é que você mexe nisso aí. Aí quando deu 5 horas, ele já estava lá. Com sede de aprender. O verdadeiro discípulo tem sede de aprender. Eu ensinei para ele como é que organizava aquilo ali. E todos os dias que iríamos realizar o culto, ele sempre era o primeiro a chegar, muito antes de tudo estar pronto para organizar o som. Então eu levava ele para onde? Eu levava ele para minha casa. Eu levava ele junto com a minha esposa, minha filhinha, para ir na praça também estar conosco. Ele ia junto comigo no hospital. Aonde eu pudesse estar, que pudesse levá-lo, eu levaria. Então, discipulado, fazer discípulos, também é isso, é andar juntos. Mas como eu falei para vocês, não é uma tarefa fácil. Vai ter momentos de dificuldades. Vai ter aqueles momentos de alegria, de você compartilhar daquela bênção. Mas vai ter momento árduo, que você vai ter que compartilhar também do choro. Momentos difíceis. Aquele dia mau que chega na vida de cada um. Que muitas pessoas querem ter um ombro amigo para poder chorar. Um verdadeiro discipulador para poder orientar num momento tão grave e difícil. Como as pessoas estão vazias. E muitas vezes estamos dentro das igrejas, estamos nos sentindo sozinhos. Como o pastor Robson falou no início, eu sou professor, e por sinal eu já vejo ex-alunos meus aqui. E certa vez, em uma sala de aula, os alunos ali, revisão para a prova, e alguns alunos curiosos, querendo saber algumas instruções da palavra de Deus. Eu fiquei animado, né?
Eu achei aquilo ali um momento propício para falar de Jesus. E aqueles alunos ali não estavam nem querendo revisão para o conteúdo da prova. Eles queriam que eu falasse. E eu comecei a falar. De repente eu disse, não, chegou um momento, parou. Vamos agora dar o assunto da aula, porque senão vão dizer que eu estou só pregando aqui e não estou dando conteúdo. De repente ali, quando terminou a aula, um jovem veio até mim chorando. Um aluno chorando muito. E ali ele dizia, professor, eu pequei. E ele chorava muito. Ele dizia, professor, eu disse, não, mas Jesus, ele pode perdoar o teu pecado. Ele dizia, mas eu pequei. Eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Há perdão para mim. E chorava muito. Eu disse, meu querido, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da obra de Cristo, é a rejeição da obra de Deus, é tudo que Deus, na realidade, ministra para nós. O fato de você estar aqui arrependido, chorando, clamando pelo perdão divino, é o fato de entender que você está arrependido do que você fez. Ele disse, mas tem perdão para mim? Eu disse, tem perdão para você. Ele era irmão gêmeo, e o irmão dele disse, por que está chorando, rapaz? Deixa de chorar. Mas o seu irmão não entendia o que era. Mas aí quando nós estávamos saindo, eu conversando com esse irmão dele, ele disse, você é da alguma igreja, você frequenta alguma igreja? Não, eu sou crente, mas sou crente em casa. Muitas pessoas nós temos visto nesses últimos dias, em que na realidade decidem ser crentes sozinhos, porque muitas vezes elas têm se frustrado com a igreja, enquanto instituição. E aí diz que ser cristão, querem ser cristãos em casa, mas nós sabemos que nós devemos congregar. Como nós podemos demonstrar um amor para com o próximo se eu não tenho ninguém do meu lado? Como demonstrar o perdão, liberar o perdão se não tem ninguém ao meu lado? É necessário nós estarmos unidos em congregação. Mas muitas vezes o que tem acontecido de desigrejados, essa palavra, de pessoas que querem ser crentes em casa, uma das causas justamente é a falta de cuidado que nós não temos tido uns para com os outros. Certamente nós cremos que aquele que é de Cristo certamente irá perseverar, mas nós devemos entender o nosso chamado a cuidar uns dos outros, a mutualidade, amar, ser amado, perdoar, ser perdoado, ter compaixão e desfrutar da compaixão do outro. Uma terceira lição que eu gostaria de falar para vocês caminha justamente sobre essa perspectiva. Tenho que cuidar do meu discípulo. Tenho que cuidar do meu discípulo. O texto que nós repetimos aqui no versículo 20, quando Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando a gente olha para o que Jesus está dizendo aqui, ensinando-os, é algo contínuo. Não é algo por um momento, por um instante, e depois eu deixo de fazer. Mas quando eu faço um discípulo, eu tenho que cuidar dele até o final da minha vida, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro Jesus ordenou para nós. Primeiro Jesus ensina para cada um de nós. Depois Ele nos chama para ensinar a outros. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele fala sobre isso. Ele pede para que Timóteo, ele ensine a homens fiéis, e estes a outros também. Então passa por Paulo, passa por Timóteo, passa por homens fiéis, e até chegar a outros. Significa dizer justamente que Jesus, ele poderia cuidar de muitas pessoas, mas ele poderia cuidar muito melhor
de um grupo bem pequeno. De um grupo bem pequeno. Ele chama os 12 para estar junto com ele em momentos bons, momentos difíceis, momentos em que há tempestade na embarcação, momento em que falta o vinho, momento em que na realidade pessoas estão endemoniadas, momento em que acabou ali, ou estava pouco o pão, o peixe. Mas em momentos como esse, Jesus ele chamava esses discípulos para estarem perto. E o cuidado e o zelo de Jesus para com os seus era evidenciado de forma muito clara. E o cuidado daqueles discípulos para com os outros era muito claro. Paulo se coloca como pai na fé de Timóteo. E diz a Timóteo: Timóteo, sofre comigo as minhas aflições. Porque um verdadeiro discípulo, junto com seu discipulador, vai sofrer as aflições dele e vice-versa. Mas muitas vezes nós queremos apenas olhar para o meu eu, e quando nós olhamos para o meu eu, sofremos sozinho. Mas quando eu tenho pessoas que eu auxiliei, e pessoas que me auxiliam na vida do discipulado, eu consigo chegar para essas pessoas, eu consigo me derramar aos pés dessas pessoas, ao ponto delas ouvirem o que eu estou passando e entenderem muito bem, porque elas estão super próximos de mim. Cuidado com o discípulo, o cuidado com o discípulo. Certa vez um missionário chamado Hudson Taylor, missionário na China, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse: quanto menos eu gastar comigo mesmo, mais poderei gastar com os outros, e assim fico mais rico e feliz. Que perspectiva cristã, irmãos, de primeiro entender que era necessário gastar menos comigo, para eu poder ter mais recurso para gastar com o outro. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos e vemos aqueles irmãos, e uma palavra era muito forte entre eles: unânimes. Nas orações, quando eles iam orar, eles tinham essa palavra que diagnosticava isso, a unidade, a uniformidade. Mas o que mais se destacava nessa unânimes é a ideia de estar no mesmo propósito. Vocês estarem no mesmo propósito. Então, quando esse missionário ele tem essa expressão de dizer que é necessário eu gastar menos comigo para mais gastar com os outros, e aí a gente se pergunta: será que isso tem sido feito na minha vida? Será que eu tenho pensado no meu próximo? Será que eu tenho pensado no meu irmão? Será que eu tenho, de fato, ao ter um bom emprego, ao estudar, nós pensamos em fazer isso para a glória de Deus? Mas quando nós pensamos em fazer para a glória de Deus, nós devemos entender também que faz parte de manifestação da glória de Deus o nosso cuidado para com o próximo. Como tem sido a nossa vida cristã? O que eu tenho amado, o que eu tenho gasto, os meus recursos financeiros, eu tenho me preocupado com o outro, eu tenho me preocupado com a missionária do Carmo lá na tribo Baniwa, eu tenho me preocupado com os missionários que estão no campo. As estatísticas nos dizem que no Brasil, as igrejas evangélicas investem pouco mais de R$1 por ano. Pouco mais de R$1 por ano. E essa mesma estatística diz que os cristãos, os crentes, os evangélicos no Brasil se gastam mais com Coca-Cola do que com missões. Se gasta mais com fast food do que com missões.
Numa estatística nos Estados Unidos também é muito próximo, parecido. Cerca de apenas 1% dos recursos vão para missionários que estão alcançando lugares ainda muito mal alcançados. Por exemplo, Janela 10x40, lugares de difíceis acessos. Mas lá também, os cristãos gastam muito mais com os seus animais de estimação do que se gasta com missões. Aí nós podemos refletir sobre a nossa vida e pensar: será que realmente eu estou me gastando e se deixando gastar pela obra de Cristo? Será que também os meus recursos são para a glória de Deus? Ou eles servem só para mim, para a minha família, para os meus? Devemos alargar nossa visão, irmãos. Devemos então entender que Jesus, Ele tem que ser Senhor das nossas vidas em todas as áreas. Se ainda eu sou Senhor da minha vida, Jesus, Ele não é Senhor de mim, Ele não é meu Senhor. Então, quando a gente olha para os recursos financeiros, é algo que nós devemos entender, porque é muito difícil trabalhar essa questão, falar sobre finanças, porque muitas vezes nós estamos apegados a essas coisas materialistas, que vão ficar, mas aquilo que nós podemos levar para a eternidade, são discípulos. Aquilo que nós podemos levar para o céu, são pessoas que esteve junto conosco, no discipulado, ensinando tudo o que Jesus nos ensinou. Esse não tem preço que pague. Então nós devemos gastar e se deixar gastar pela obra, fazer olhando para o nosso interior, entendendo o que eu estou fazendo com relação ao meu discípulo, a pessoa que está do meu lado, o meu irmão. Eu tenho demonstrado zelo por ele, eu tenho cuidado dele nos mínimos detalhes. Ou será que quando um autor chamado John Stott, ele fala em um dos seus livros, bem interessante ele pensar sobre isso, trabalhando a parábola do bom samaritano, e ali ele faz uma história, uma metáfora com aquela parábola, e diz assim: certa mulher busca um religioso, e ao buscar esse religioso, diz a ele que está passando necessidade. Então aquele religioso reúne um grupo para discutir a necessidade dela. Esse não é o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é quando nós vemos o outro passando por alguma necessidade, aqueles bem próximos de nós também. Eu não preciso ir a tantas pessoas, porque a necessidade é ali daquele momento. Eu posso compartilhar o meu pão, eu posso compartilhar aquilo que eu tenho, mesmo que isso me custe um pouco, mas isso vai demonstrar o meu amor cristão pelo próximo. Mas isso vai demonstrar que, assim como havia na igreja primitiva, que eles não entendiam algo deles, mas era nosso. O que nós temos vem do Senhor. O que nós temos não é da nossa intelectualidade, não é da nossa força, não é do nosso conhecimento, pessoas que nos ajudam. Não, o que nós temos vem de Deus. E Deus se utiliza de diversas formas, de maneiras para nos abençoar. Então, se nós entendemos o que nós temos é de Deus, entendemos também que nós não podemos reter. Nós não podemos reter. É o cuidado mútuo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor.
podemos perceber que nós somos um corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, nós estamos ligados a juntas, a medulas. E ao compreender a revelação bíblica, por intermédio do apóstolo Paulo, nesse caso, percebemos que uma junta, vou dar um exemplo do meu dedo. O meu dedo está ligado à minha mão por uma junta. Mas ao mesmo tempo que esse meu dedo está próximo dessa minha mão, ele não só serve para a minha mão, mas serve para o corpo inteiro. Serve para o corpo inteiro. O que eu quero dizer nessa noite? Discipulado. O dedo, mão, discípulos estão andando juntos, mas ao mesmo tempo que estão andando juntos, serve a todo o corpo, cujo cabeça é Cristo. E o que é que acontece? Crescimento. Como diz o texto, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Crescimento no cuidado mútuo. E por isso que o apóstolo Paulo também fala, porque nós somos corpo de Cristo. Se uma parte dos nossos membros ele sofre, todo o corpo está sofrendo. E se todo o corpo está sofrendo, devemos estancar a dor no nosso membro. Onde está a dor? É no meu dedão? É do meu irmão que está sofrendo? É nele que nós vamos lá estancar a dor. Mas para isso é necessário nós entendermos e conhecermos a necessidade uns dos outros, porque quem sabe ao sairmos do culto, conversamos algumas vezes fora do templo, depois vamos para nossas casas, e o relacionamento durante a semana é um relacionamento frio, é um relacionamento próximo, de estar comendo com os irmãos, de estar saindo com os irmãos, de estar orando com os irmãos, estudando as escrituras com os irmãos, não só no templo, mas estar também chorando uns com os outros. Chorai com os que choram. Mas só nós podemos só chorar com os que choram quando nós temos um relacionamento próximo, entendemos o que o outro está passando, o que o outro está enfrentando. Mas quando nós não temos um relacionamento saudável com o nosso irmão, nós não entendemos o que ele passa, e por nós não entendemos o que ele passa, nós não choramos com ele, nós não oramos com ele. As nossas orações deviam ser pelo outro, assim como é para o nosso eu. Quando pessoas se levantam e pedem uma oração específica, uma intercessão na igreja, na comunidade, no culto solene, é necessário nós nos colocarmos no lugar do irmão. É necessário entender como se fosse aquela situação estivesse acontecido comigo, porque quando eu entendo o que o irmão está passando, como se fosse comigo, eu oro diferente, eu ajudo de outra forma. Como você gostaria de ser ajudado? Fomos comissionados por Cristo, aquele que tem toda a autoridade. Ele nos deu autoridade para que venhamos a fazer discípulos. Mas esses discípulos que nós fazemos como filhos na fé não são nossos, é dele. E quando nós entendemos que não são nossos propriamente, é de Cristo, nós não agimos com o outro com superioridade, nem autoritarismo, desculpem, mas nós entendemos que aquela é a ovelha de Cristo, e sendo ovelha de Cristo, eu tenho que entender e cuidar dela. Jesus nos deu autoridade para fazermos discípulos, mas ao mesmo tempo que Ele nos dá autoridade para fazer discípulos, como nós falamos no início, Ele disse que estaria conosco todos os dias. É interessante pensar, um autor, Hendrickson, ele afirma
que essa palavra que aparece aqui na parte B do versículo 20, e eis que estou convosco, não é uma promessa, mas um fato. O uso do pronome eu, que é enfático, denota uma ideia de que ninguém, menos do que o próprio Senhor Jesus, estaria presente em todos os momentos, bons ou ruins, até a consumação dos séculos. Então, nós temos duas coisas super importantes para nós cumprirmos a nossa missão. Nós temos a autoridade de Cristo, mas também nós temos Cristo conosco, o Deus Emanuel, aquele que no início se revela como Deus Emanuel, é que no final, antes de subir aos céus, também se revela como Deus conosco. Ele está comigo e com você, Ele está próximo, e por estar próximo, e por estar conosco, Ele não só auxilia para o chamado, mas Ele capacita cada um de nós, para que venhamos a fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados, irmãos, para cuidarmos uns dos outros em amor, para que venhamos a crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, para que quando venhamos a partir, próximo da nossa morte, possamos olhar para trás e ver o que nós fizemos para a glória de Deus, deixarmos frutos dignos, frutos que permaneçam, frutos que não vão para um tempo, mas quando aquele falhar, aquele que você está investindo falhar, use de misericórdia, não abandone no meio do caminho, insista, persista, para que ele possa crescer mais, para que ele não fique estagnado, para que ele não retroceda, mas persista nele, para que ele possa ser um varão aprovado por Deus. Que Deus abençoe a cada um de vós, que nós possamos aprender a essência do discipulado. Para nós podermos fazer discípulos, é necessário que eu seja discípulo, e para que eu seja discípulo, é necessário eu morrer para mim mesmo. Assim eu vou frutificar, mas não basta apenas por um instante, por um momento, mas deve ser constante, como diz na palavra, ensinando-os algo contínuo, cuidado contínuo. Cuide daquele seu amado discípulo, e se você ainda não fez, devemos entender que estamos sobre uma orientação do Senhor, um mandamento de Deus: façam discípulos para a glória de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Feche teus olhos. Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós esperamos, Senhor, que teu Espírito Santo possa levá-la a corações nessa noite, para que não somente fique, Senhor, a instrução na mente, mas que desça ao coração, ao ponto, Senhor, que ao sairmos daqui, saiamos impactados, entendendo que nós fomos chamados para fazermos discípulos. Não deixa que cada um de nós entenda que eu tenho que viver para mim mesmo, mas que nós venhamos a viver para o outro. Abençoa, Senhor, meus amados irmãos, os santos que se reúnem nesse lugar, que esta conferência missionária, ó Deus, que se encerra neste dia, não se encerre nas atuações dessa igreja, pelo contrário, sirva como uma luz, para que possam ainda mais frutificar. Abençoa, Deus, a liderança desta casa, dessa igreja amada, todos os meus amados irmãos que possam cada vez mais fazer o que te apraz, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Nós te rendemos glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer a oportunidade dos amados irmãos, o irmão Tarcísio, o pastor Robson, que foi meu professor no seminário, presbítero Helder, meu amigo, também de seminário, alguns amados irmãos que aqui se encontram, o pastor
a Alisson, né? Reconhecendo ele aqui, Josiel também, os irmãos que aqui estão. Muito obrigado a atenção de cada um de vós. Deus continue abençoando ricamente as vossas vidas. Amém? Muito bem, fiquemos de pé, irmãos. Vamos entoar o hino de número 303, um pendão real. Queria convidar os nossos irmãos da música para que possam nos auxiliar aqui nesse instante. Louvamos a Deus por esse instante, pela palavra que veio de encontro ao nosso coração nessa noite. Você entregou o rei, a voz soldado seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor seguidor, com Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Irmãos, nesse momento eu queria que a gente pudesse fazer um momento de oração com a igreja. Depois de ouvir tudo isso que a gente ouviu esse final de semana, né, sobre fazer discípulos em todas as nações, acho que como igreja a gente precisa nos colocar diante do Senhor, né, e pedir a Ele a sua graça sobre nossas vidas, para que a gente venha poder cumprir esse chamado que Jesus nos deu, essa ordem que Ele nos deu. Então eu queria pedir a você que onde você está, você dê as mãos à pessoa que está do seu lado, que a gente pudesse fechar os bancos mais uma vez, como a gente fez hoje de manhã. Você está aí. E vamos orar como igreja. Tudo começa com oração, irmãos. Sem oração a gente não existe, não se move no reino de Deus. Então que como igreja presbiteriana do Monte Santo hoje, nós possamos nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos capacite a indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Amém? Eu queria que você clamasse ao Senhor
junto comigo nessa noite, como igreja, para que nós possamos discipular pessoas, que sejamos instrumentos de Deus para a salvação. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença nessa noite, nós como igreja presbiteriana do Monte Santo, não porque somos melhores do que qualquer outra igreja, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque somos Teus servos. Queremos te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, que nos alcançou, que nos revelou a Cristo, que nos fez entender o Evangelho, que alcançou as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nós temos vida em Cristo, Deus, mas também o Senhor não nos resgata para ficarmos parados, o Senhor não nos resgata para simplesmente nos acomodarmos, mas o Senhor nos resgata para agir, para trabalhar, o Senhor nos resgata para Te servir, o Senhor nos resgata para viver por Ti. Deus, eu quero colocar as nossas vidas nessa noite em Tuas mãos e Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos fazer discipuladores. Deus, vem nos fazer uma igreja viva e atuante, uma igreja, Deus, que prega o Teu Evangelho, mas não somente prega, mas faz discípulos. Não só faz convertidos, Senhor, mas faz discípulos. Caminha junto, cuida, ensina, aconselha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem nos despertar para isso. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, que o Senhor venha nos encher. Deus, que a nossa vida, Deus, possa refletir a Cristo. Deus, que a gente possa andar junto com pessoas, aí elas possam ver em nós a Jesus Cristo. Que nós possamos ser exemplos, Pai, assim como Paulo falou para Timóteo, na palavra, no trato, no amor. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos capacitar. Deus, vem nos dar poder do alto, Pai, para que nós possamos viver o Teu Evangelho. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, cada um de nós possa entender essa missão. Isso não é só para as pessoas que estão lá no campo, isso é para nós que estamos aqui, para todo cristão. Que sejamos, Pai, uma igreja discipuladora, Pai, a partir da liderança, Pai. Vem trabalhar no coração de cada pessoa dessa igreja, Senhor. Deus, nos ensina, Pai, essa visão bíblica de discipulado, Senhor. Que possamos fazer discípulos, que possamos, Senhor Deus, proclamar o Teu Evangelho, não só com a nossa palavra, mas com a nossa vida, Senhor. Andando juntos, Senhor Deus, ensinando, Pai, aquilo que Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o Teu nome através de nossas vidas. Nós nos colocamos em Tuas mãos e que tudo isso seja para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, irmãos, esse momento agora com a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz, que o amor do Senhor, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, podem sentar só por um instante. Prometo que vou ser super objetivo. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a presença do pastor René conosco aqui nessa noite. Queria convidar os irmãos do Conselho Missionário para entregar uma singela lembrança ao pastor René. Dorinha, já que você está com ela aí na mão, por favor. Pastor. Ok, muito bem. Meus irmãos, queremos agradecer a todas as pessoas que nos visitam e nos dão a honra de estarem aqui conosco nessa noite. Queria que você que nos visita levantasse só a sua mão assim para nós. Amém? Muitas pessoas nos dão a honra de estarem aqui conosco. Vamos saudar, irmãos, os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Gostei dessas duas meninizinhas aí na frente, bacana. Obrigado pela visita. Deus abençoe vocês. Ao pastor Alisson aí também, obrigado pela sua presença, sua família, a todos, sejam bem-vindos, é uma alegria poder recebê-los aqui em nome de Jesus.
Meus irmãos, próximo final de semana teremos aniversário da nossa UPH, da nossa congregação aqui no bairro do Araxá. Na oportunidade, dia 29, estaremos recebendo o reverendo Saul Formiga, presidente do nosso presbitério, ministrando palavra lá. E no domingo, o presbítero Ariel será o mensageiro lá. Queria convidar a igreja, os irmãos, a participarem desse momento de gratidão a Deus pela vida do trabalho masculino na nossa congregação, que tem sido uma grande bênção lá. Especialmente no sábado, a gente poder dar aquele apoio. Queria convidar a igreja, os irmãos, a todos para estarem lá. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter o culto da família. Estaremos recebendo aqui o reverendo Joab Barbosa, pastor da igreja congregacional Zona Sul, colega nosso, presbiteriano, vai estar aqui ministrando sobre esse tema família. É um momento muito especial. Ao final você vai estar recebendo um convitezinho. A nossa irmã Eliana está ali atrás. O tema que ele vai abordar erro não consertado, problema futuro. Então eu queria convidar as famílias a estarem aqui conosco, em nome de Jesus. Recebemos aqui um convite através da nossa irmã Lourdes, sua filha, que congrega na igreja Batista Cristo Vive, a igreja fundamentalista aqui no bairro da Prata. Eles estarão promovendo agora também nos dias 28 e 29 uma conferência para mulheres, né? Então chega aqui o convite para nós. As preletoras será a irmã Valéria Guedes e Mônica Silva. Então está aqui o convite feito às irmãs que puderem e tiverem essa agenda. Igreja Batista Fundamentalista, bem aqui, perto do Senai, ok? Muito bem, fiquemos de pé, irmãos. As demais comunicações estão aqui no nosso boletim, tá bom? E você pode ter acesso aqui ao nosso boletim. Queria que você cumprimentasse aí o seu irmão, desse sorriso para ele, desejasse uma excelente semana para cada um de nós. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, amém.